Será que as minorias são de esquerda? Minorias étnicas e raciais. Tem imperado a ideia de que só a esquerda defende estas minorias. Será que é mesmo assim? Então fica comigo nos próximos minutos, porque é exatamente sobre isto que nós vamos falar hoje. Olá, sou Elias Prudêncio e sejam muito bem-vindos a este podcast que procura juntar temas de política, religião e liderança. Todos à mesma mesa, trazendo alguns princípios básicos, desconstruindo algumas ideias e mais, questionar o óbvio, porque o óbvio ele só se torna óbvio depois de ser dito. Fica comigo nestes próximos minutos, porque o tema de hoje ele está muito bom e tem sido muito polémico. Hoje então nós vamos falar sobre minorias, a relação entre minorias e a esquerda. Nos dias de hoje, e isto até é numa vertente política internacional, as minorias, por regra, as minorias étnicas e raciais, e é sempre sobre isto, sempre que eu disser hoje minorias, estou-me a referir a minorias étnicas e raciais, não outras, apenas estas. E não tenho nenhum problema de discriminação, tá? É só porque eu escolhi hoje falarmos só sobre minorias étnicas e raciais. Normalmente, a esquerda tem sido a esquerda o guarda-chuva político destes grupos. Normalmente são pessoas desfavorecidas, são pessoas que não têm que reclamam por igualdade, por acesso à saúde, acesso à educação de uma forma igualitária, precisam muitas vezes de subsídios. No entanto, a nível cultural, eles são muito vincados. Estas minorias são muito vincadas. E fazendo aqui um disclaimer, só para tu não achares que eu estou a falar isto de informações caídas do céu ou de coisas que eu vejo na internet. Eu próprio venho de uma minoria étnica e, portanto, eu sei do que é que eu estou a falar. Eu sei da importância da cultura, eu sei como as coisas são criadas, eu sei como a cultura passa de pais para filhos, eu sei como as coisas são feitas e faladas dentro de quatro paredes. Portanto, é exatamente com base na minha experiência que eu quero falar contigo. E se tu tens acompanhado o meu percurso, seguramente já percebeste o meu viés político, embora eu não me goste de vincar demasiadamente sendo alguém de uma determinada linha, mas tenho os meus princípios e valores que são baseados sobretudo em princípios e valores cristãos e, portanto, eles vão apontar seguramente para uma determinada linha política. E que muitas vezes é contrária àquilo que tem sido a regra do que tem defendido as minorias étnicas. Mas eu queria só desconstruir isto e vem comigo nestes pequenos conceitos. Em termos de família, como é que as culturas das minorias raciais e étnicas elas se comportam? Elas concordam e elas promovem a família da maneira tradicional, homem e mulher. Eles valorizam a família como sendo o núcleo central da comunidade e da cultura. Regra geral, casam cedo e têm filhos. Mas, a nível familiar, respeitam os pais, dificilmente eles ficam de costas voltadas. Se ficam, eles procuram reatar a relação o mais rapidamente possível, porque a família tem um componente de estabilidade de uma forma muito acentuada em toda a comunidade. Então, facilmente, vamos fazer aqui o paralelo. Este tipo de família, ele pende mais para a esquerda ou para a direita? É óbvio que pende mais por uma veia conservadora. Agora, em termos de economia, as minorias étnicas e raciais, elas tendem muito cedo a entrar por uma questão de iniciativa privada, de que, embora eles muitas vezes precisem de subsídios estatais e podemos aqui discutir várias coisas, se são válidos, se não são válidos, se precisam de ser fiscalizados, hoje não é o tema, tá? Mas vamos falar sobre aquilo que está na gênese da cultura e destas minorias. Eles procuram desde cedo ensinar as crianças a produzirem o seu próprio dinheiro, o seu próprio recurso, se eles querem ter uns ténis novos, se eles querem comprar um telemóvel, se eles querem comprar uma roupa melhor, aí trabalhar no verão, isto é verdade. A cultura das minorias étnicas e raciais ensinam isto. O que é que nós aprendemos com isto? Isto é iniciativa privada, isto é liberalismo económico. Então, uma vez mais, para que lado é que a parte económica destas culturas ele pende? Para a esquerda ou para a direita? Facilmente nós conseguimos chegar à conclusão que vai mais para a linha da direita. Depois, em termos de valores e costumes, aqui a grande tónica. Valores e costumes. As minorias étnicas e raciais, elas procuram promover e assentar toda a sua cultura em valores morais e éticos conservadores. Sim, respeito pelos mais velhos, casamento, família tradicional, não há questões de ideologia de género. Homens são homens, mulheres são mulheres. A nível
de tudo aquilo que são princípios e valores liberais, eles são contra. Portanto, não existe qualquer associação entre as culturas das minorias étnicas e raciais com as linhas da esquerda, mas eles pendem muito mais para a direita. Agora, o que é que faz as minorias étnicas e raciais penderem para a esquerda? É a necessidade. A necessidade do quê? De voz, de aceitação e de muitas vezes enquadramento dentro da sociedade moderna. A esquerda apercebeu-se disso, apercebeu-se desse vácuo que havia e eles vendem uma ideia de que estão preocupados com as minorias étnicas e raciais, que eles procuram promover os seus direitos e defender os seus interesses, mas na verdade, e digo-vos isto, na verdade, aquilo que a esquerda pretende é destruir a cultura, sim, porque se nós formos ver o panorama político da esquerda, a única coisa que eles querem fazer é destruir. Destruir o quê? As culturas, destruir as famílias, destruir o ser humano. Faz este exercício comigo. Coloca numa ilha 100 pessoas que vivem exclusivamente de acordo com os princípios de esquerda, com as imposições de esquerda. Em 50 anos, aquelas 100 pessoas não conseguiram se reproduzir. Aquelas 100 pessoas vivem num conflito, porque muitas vezes as próprias ideias de esquerda elas entram em conflito umas com as outras. Não pode haver família tradicional, portanto não há multiplicação, não há reprodução. Não havendo reprodução, como é que nós podemos dizer às crianças se elas podem ser homens e mulheres? Se elas podem ser homens e mulheres, como vão ser no futuro? Como é que elas vão criar famílias? É uma confusão e que vai acabar por uma extinção da sociedade. Mas agora, fechando aqui este parênteses, foi a esquerda que viu este buraco, que viu este vácuo e que decidiu ocupar. E as minorias, porque elas estão órfãs de quem as represente, quem seja uma voz, quem verdadeiramente se preocupe com elas, e elas decidiram aceitar, abraçar a esquerda como o seu guarda-chuva político. Isto muito porque a esquerda se omitiu de fazer o seu papel. Porque tudo na sua gênese, na sua cultura, aquilo que as minorias étnicas e raciais defendem e promovem são princípios e valores diretamente relacionados com a direita. E agora, aqui, para quem faz parte destas minorias étnicas e raciais, tal como eu, deixo aqui um certo recado. Não deixem, por favor, não se deixem ser instrumentalizados. Porque a esquerda não está preocupada com a vossa cultura, a esquerda não está preocupada com os vossos princípios e valores. A esquerda não está sequer preocupada com aquilo que vocês pensam. A esquerda está sim preocupada em usar a vossa força, em pedir, e sim, a esquerda muitas vezes diz: vocês têm que se unir, vocês têm que se vocês têm que se unir, vocês têm que ir contra os ideais que ofendem as vossas culturas, vocês têm que ir contra aqueles que vos ofendem, contra os racistas, etc. Sim, o povo que faz parte destas minorias tem que se unir, mas não é unir para ser um veículo e uma instrumentalização das ideologias de esquerda. Nós temos que ser verdadeiramente inteligentes políticos o suficiente para perceber que eles apenas querem instrumentalizar estes grupos, porque grupos organizados, e aqui no bom sentido da palavra, são votos, e votos decidem eleições, e eleições perpetuam poder, e o poder ajuda a veicular estes princípios e valores e estas ideologias que a esquerda quer promover para que toda a sociedade ela abrace isto. Um exemplo muito claro para as minorias étnicas: as minorias são ou não são a favor das ideologias de esquerda, das ideologias de género, das ideologias sexuais nas escolas, na propagação disso? São completamente contra. E porquê é que então as minorias, elas decidem engolir isso, decidem fingir que isso não existe para poder ter uma certa proteção, que na verdade não é proteção, é apenas uma instrumentalização. Portanto, e também aqui um recado para a direita: não fechem os olhos para as minorias. Há um certo grupo de pessoas que precisa de ser protegido, há um certo grupo de pessoas que precisa ter voz, e está aqui uma série de pessoas que têm cultura própria, que têm princípios e valores conservadores, que apoiam o liberalismo económico e que acreditam na família tradicional como um núcleo fundamental de qualquer sociedade, que precisam de um guarda-chuva político. Portanto, fica aqui dois recados. Direita, não se esqueçam das minorias. Minorias, não se deixem instrumentalizar pela esquerda. Se tu gostaste deste conteúdo, que eu sei que é um pouco polémico, deixa aqui o teu comentário. Se tu não concordas, deixa também o teu comentário. Tenho todo o gosto em falar contigo. E se tu não queres expor-te e fazer uma pergunta de forma pública, podes ir até o meu Instagram,
ou até à minha página de Facebook, deixar a tua questão, o teu comentário, que eu tenho todo o gosto em poder falar contigo, discutir contigo e em conjunto chegarmos a um determinado denominador comum. Fica comigo para os próximos episódios deste podcast, porque eu acredito que nos vai fazer refletir, pensar e, sobretudo, inspirar. Até à próxima!